A região Vale do Ivaí tem sofrido com as condições das rodovias. Rodovia lá de Rosário do Ivaí, né, os moradores ali, acidentes, danificado veículos. Quem sai de Rosário do Ivaí para Grandes Rios são 12 quilômetros de muita dificuldade. Tivemos várias reclamações. Nosso amigo lá, o Hélio Silva, essa semana falou com a gente sobre os problemas lá que o pessoal tem enfrentado. Marumbi, Caloré, Jandaia, já faz muito tempo. Eu costumo dizer que faz mais de 15 anos que aquela rodovia não recebe um recap decente. A PRC 272 que liga Mauá até Ivaiporã, outro problema aqui na região. Então nós tivemos a oportunidade de conversar com o governador do estado do Paraná, o Beto Richa. Entramos numa rede, né, de uma entrevista com o governador do Paraná Sintonia e tivemos a oportunidade. A gente podia fazer uma pergunta. Então a pergunta que fizemos ao governador foi justamente sobre essas rodovias. E o governador dá a resposta, dá a justificativa. Para Rosário do Ivaí, o governador não deu nada, assim, nenhuma informação que pudesse, pelo menos, trazer uma esperança lá para os moradores de Rosário do Ivaí. Já para a região de Marumbi, de Caloré, Jandaia, o governador afirma, novamente assume um compromisso, que em um mês a rodovia estará sendo consertada. Então vamos ouvir a resposta que o governador deu à nossa reportagem ao ser questionado sobre essas rodovias aqui da nossa região. Ô Berimbau, é boa a sua pergunta que me dá a oportunidade de esclarecer aos nossos ouvintes o que o Estado está fazendo em relação a estas rodovias importantíssimas para o Vale do Ivaí. Primeiro, relembrando que no final do ano passado tivemos aí fortes chuvas nos 3 últimos meses do ano, intermitentes e que deterioraram bastante o pavimento das nossas rodovias. Fevereiro também fortes chuvas atípicas e agora, e graças também ao nosso ajuste fiscal, que possibilita ao Estado ter uma sobra de caixa que pode ser agora investido em obras de revitalização das nossas estradas. Nós temos hoje grandes investimentos, um pacote de 700 milhões de reais, investimento de recuperação de estradas e 400 quilômetros em todo o Paraná de duplicação de rodovias. O DR executa trabalhos de conservação no trecho ali de São Pedro do Ivaí até o Rio Ivaí, são 8 quilômetros. Esse trecho será finalizado, segundo as informações do nosso DR, em 30 dias. Terminado esse trabalho, Berimbau, o DR inicia as obras na PR 466, ali o trecho entre São José, Marumbi, Caloré e Rio Bom. 27 quilômetros que terão reforço de asfalto, fresagem e melhoria da sinalização. A obra deve começar aí dentro de um mês. E na PR 272 já estão sendo feitas as obras de manutenção e conservação do pavimento, com os reparos aí nos trechos mais urgentes, mais danificados. A PR 466, como você sabe, Berimbau, e a 272, elas fazem parte de um mesmo corredor. A empresa contratada para fazer a manutenção executou a primeira parte, mas não renovou o contrato em 2015. Desde então, o DR dispensa a licitação para manter as rodovias em condições básicas de tráfego. A PR 272 é que está em condições piores. No segundo semestre, o DR vai contratar uma nova empreiteira por licitação. Investimento previsto aí de uns 3,5 milhões de reais. Paralelamente a isso, o DR já faz um projeto de recuperação do corredor rodoviário formado pelas duas rodovias. A licitação será feita em 2017 e abrange 450 quilômetros, tendo um custo aí de uns 135 milhões de reais. Enfim, nós estamos fazendo a manutenção agora e teremos uma ação ainda mais definitiva em 2017. Vamos ouvir também a participação, o programa completo, Paraná Sintonia, foi formada uma rede de rádios. Vamos ouvir a entrevista completa, não só a nossa reportagem, mas outras rádios aí do Paraná também fizeram questionamento ao governador. Vamos ouvir o programa. A sua rádio pergunta e o governador do Paraná responde. Simples assim e direto para você. Entra no ar a rede Paraná em Sintonia. Olá, estamos chegando. O Paraná em Sintonia é um programa feito por radialistas de vários pontos do estado. São comunicadores que você, ouvinte, acompanha aí na sua região. É uma conversa, um bate-papo
com o governador Beto Richa. Tudo bem, governador? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. O Paraná vai bem, na contramão da maioria dos estados, a situação do Paraná é confortável? Olha, comparando com os demais estados brasileiros, podemos dizer sim que temos uma situação diferenciada, uma situação privilegiada, porque nós nos preparamos para isso, para enfrentar a crise, nós fizemos a lição de casa, para proteger o nosso estado. Vamos começar o giro pelo Paraná ouvindo a primeira pergunta para o senhor governador, que vem do comunicador Berimbau, do Vale do Ivaí. Governador Beto Richa, aqui é Ronaldo Alves Senes, o Berimbau da Rádio Nova Era, aqui da região Vale do Ivaí, Ivaiporã, Apucarana. Meu questionamento vai nessa questão da malha viária. A gente está com uma certa dificuldade aqui na região. PEC 466 que liga Caloré, Marumbi até Jandaia, já há um bom tempo que a população está esperando aí o conserto, o recap dessa via, saindo de Rosário do Ivaí, região de Rosário do Ivaí, a Grande Ilha também é preocupante, a PRC 272 que liga Mauá da Serra até a região de Ivaiporã. Então a minha pergunta é se existe realmente algo de concreto em relação ao conserto de rodovias no Paraná, mas principalmente aqui na nossa região. Ô Berimbau, é boa a sua pergunta que me dá a oportunidade de esclarecer aos nossos ouvintes o que o Estado está fazendo em relação a estas rodovias importantíssimas para o Vale do Ivaí. Primeiro, relembrando que no final do ano passado tivemos aí fortes chuvas nos 3 últimos meses do ano, intermitentes e que deterioraram bastante o pavimento das nossas rodovias. Fevereiro também fortes chuvas atípicas e agora, e graças também ao nosso ajuste fiscal, que possibilita ao Estado ter uma sobra de caixa que pode ser agora investido em obras de revitalização das nossas estradas. Nós temos hoje grandes investimentos, um pacote de 700 milhões de reais, investimento de recuperação de estradas e 400 quilômetros em todo o Paraná de duplicação de rodovias. O DR executa trabalhos de conservação no trecho ali de São Pedro do Ivaí até o Rio Ivaí, são 8 quilômetros. Esse trecho será finalizado, segundo as informações do nosso DR, em 30 dias. Terminado esse trabalho, Berimbau, o DR inicia as obras na PR 466, ali o trecho entre São José, Marumbi, Caloré e Rio Bom, 27 quilômetros que terão reforço de asfalto, fresagem e melhoria da sinalização. A obra deve começar aí dentro de um mês. E na PR 272 já estão sendo feitas as obras de manutenção e conservação do pavimento, com os reparos aí nos trechos mais urgentes, mais danificados. A PR 466, como você sabe, Berimbau, e a 272, elas fazem parte de um mesmo corredor. A empresa contratada para fazer a manutenção executou a primeira parte, mas não renovou o contrato em 2015. Desde então, o DR dispensa a licitação para manter as rodovias em condições básicas de tráfego. A PR 272 é que está em condições piores. No segundo semestre, o DR vai contratar uma nova empreiteira por licitação. Investimento previsto aí de uns 3,5 milhões de reais. Paralelamente a isso, o DR já faz um projeto de recuperação do corredor rodoviário formado pelas 2 rodovias. A licitação será feita em 2017 e abrange 450 quilômetros, tendo um custo aí de uns 135 milhões de reais. Enfim, nós estamos fazendo a manutenção agora e teremos uma ação ainda mais definitiva em 2017. Jackson Luiz, Nova Rádio Cultura Palotina, governador Beto Richa. O senhor se arrepende de ter feito o ajuste fiscal, governador? De ter passado pelos problemas que passou e pelo desgaste político que enfrentou com este ajuste, governador? Olha, Jackson, não me arrependo, de forma alguma. Eu sabia que enfrentaria problemas de ordem pessoal, a aprovação do meu governo, a minha popularidade seriam abalados em função do ajuste. Porque para proteger o Paraná dos efeitos mais nocivos da grave e profunda crise financeira nacional, nós adotamos medidas para o ajuste fiscal que são amargas, duras e impopulares. Mas hoje os resultados demonstram, na prática, de que nós estávamos certos. Graças ao ajuste, por exemplo, o Estado bateu um recorde nas transferências aos municípios no primeiro semestre desse ano.
Para você ter uma ideia, foram 4 bilhões 640 milhões de reais, dos quais 3 bilhões e pouco em ICMS e 1 bilhão e 400 milhões em IPVA, um aumento de 11,5% em relação aos repasses feitos no mesmo período de 2015. Como houve queda nos repasses federais, a situação agravada pelo quadro de crise na economia do país é o aumento da arrecadação estadual que está garantindo que os municípios paguem as suas contas, que possam executar as suas obras, investir em educação, investir em saúde, em hospitais municipais, unidades de saúde, que possam investir em pavimentação asfáltica, enfim, garantir investimentos que melhorem a vida da população. Haveria arrependimento meu, sim, se o governo não tivesse adotado as medidas que deveria ter adotado. O desgaste, nesse caso, seria muito maior. E hoje o Paraná se torna uma referência nacional. Hoje nós temos essa situação diferenciada e recebo aqui toda semana, e o meu secretário de Fazenda também, a visita e telefonemas de prefeitos e governadores querendo saber a receita do nosso ajuste fiscal que nos coloca nessa situação privilegiada em relação às demais unidades da federação. Saímos de Palotina, no oeste, e vamos para a região de Londrina, no norte do estado. Um radialista que também é deputado estadual. Aqui quem está falando é o deputado estadual, Cobra Repórter, da Rede de Rádios também. Eu gostaria de saber a respeito das obras da PR-445, uma das mais importantes do norte do Paraná. Nós sabemos de alguns problemas que aconteceu judicialmente, está no final das obras e terminando essas obras. Tem algo a mais que o senhor vai anunciar ou a sequência dessa rodovia tão importante que é a 445, o Estado pode bancar mais um tanto da duplicação? Sem dúvida, Cobra. Você que é deputado da região, que sabe a importância da PR-445, não apenas para Londrina, mas para toda a região. Vários governos passaram, ninguém se sensibilizou com esta necessidade e nós assumimos esta responsabilidade de duplicar a 445, começando pelo principal trecho, que é o perímetro urbano, que traz problemas e transtornos diários para a população de Londrina. Está praticamente pronta. Tivemos alguns percalços, algumas dificuldades de ordem financeira, porque os recursos para esta obra estavam previstos no empréstimo que o Estado contrairia junto ao governo federal e que não foi liberado. Então nós tivemos atraso nos repasses e a obra atrasou um período, né? Depois disso, alguns problemas pontuais de ordem estrutural. Estamos cobrando a qualidade da obra da empresa que executa as obras. Nós não abrimos mão de uma obra em perfeitas condições de uso, com segurança à nossa população. Então nós estamos concluindo esta obra no perímetro urbano, que está ficando espetacular. Já temos aí o levantamento de que a obra já entregue, boa parte dela já pôde-se constatar uma redução do número de acidentes da ordem de 73% na 445 nesse perímetro urbano que nós estamos executando as obras. E agora a necessidade, porque você sabe, né, Cobra? As demandas não terminam nunca, e é natural que assim seja. Então agora a demanda da população é estendermos esta obra até o trevo de Mauá. E como nós temos em execução a duplicação da rodovia do Café, concluindo esse trecho, uma pessoa que sai lá do norte, da cidade de Londrina, por exemplo, pode vir até o litoral do Paraná e percorrer todo esse trajeto em pista dupla. Está ficando também belíssima a obra de duplicação da rodovia do Café entre Ponta Grossa e a cidade de Apucarana, passando lá pelo trevo de Mauá. E nós vamos começar essa obra, concluindo a sua pergunta, de Londrina em direção ao trevo de Mauá e principalmente no principal trecho, que é o mais congestionado, ali até Guaravera. Isso o DR, nossa Secretaria de Transportes, Infraestrutura e Logística, já tem o estudo e o termo de referência para começarmos as tratativas para o início das obras.
Vamos agora para o sudoeste do estado. A próxima pergunta vem de Realeza, governador. Sou Lázaro da Rosa e falo dos estúdios da Rádio Clube de Realeza. Governador, como estão os estudos para a duplicação da PR-280 entre Realeza e Palmas? E o povo do Sudoeste poderá participar através de audiências públicas da discussão para a implantação desta duplicação, governador? Boa pergunta, Lázaro. Eu sei que hoje a maior demanda da região sudoeste é a melhoria do tráfego da PR-280, que anda congestionada, principalmente em alguns pontos, trazendo vários transtornos e a ocorrência de muitos acidentes. Então nós estamos já há algum tempo debruçados sobre essa questão, tentando achar a melhor solução, se seria uma concessão desta rodovia ou o Estado fazer alguns investimentos dentro das nossas possibilidades financeiras e orçamentárias de melhoria da capacidade desta rodovia, qual seja algumas duplicações pontuais em trechos mais congestionados, que seria no perímetro urbano ali de Francisco Beltrão, de Pato Branco, algumas outras cidades, e a implantação de terceiras faixas. Já ocorreu, por decisão nossa, uma audiência pública, onde foi apresentada uma proposta à população do Sudoeste há cerca de 20 dias. E o retorno que me deram é que a população recebeu muito bem a possibilidade de intervenção do Estado para a melhoria da PR-280. Então estamos concluindo uma decisão para iniciarmos as obras o mais rápido possível. Os nossos cumprimentos ao governador Beto Richa. Aqui é o Aragão Filho, da Rádio Inconfidência de Umuarama. Esse questionamento, governador, até foi levantado pelo bispo da diocese aqui de Umuarama, Dom João Mamede Filho, diz respeito à situação atual das tratativas para a duplicação da rodovia PR-323. O que é que nós temos neste momento agora a dizer aos usuários desta rodovia, principalmente os moradores aqui da região noroeste do Paraná? Um grande abraço. Olá, Aragão. Um grande abraço a você também. E uma pergunta muito boa que nos dá aí a oportunidade de esclarecer a toda a população do noroeste do estado que aguarda esta obra de duplicação há muitos e muitos anos. Sabe que nós assumimos esta responsabilidade de fazer um grande projeto, e por sinal ficou belíssimo. É um dos melhores e mais bonitos projetos rodoviários do país, com a previsão, que tinha esse projeto de várias trincheiras, viadutos, passarelas, pistas vicinais, ciclovias, enfim, um projeto completo. O que aconteceu é que o consórcio que venceu esta licitação para a concessão desta rodovia, através de uma parceria público-privada, que é o consórcio Rota das Fronteiras, o principal integrante, a principal empresa deste consórcio, teve um problema com a justiça. E, em função disso, a dificuldade, até então, de conseguir recursos para o financiamento destas obras, que é uma obra gigantesca e, portanto, recursos vultosos para a execução destas obras de duplicação ao longo de todo o trecho, que sai lá de Maringá até a cidade de Francisco Alves. A parte do Estado está tudo em dia, todas as documentações. Então, para não ficarmos aí travados em função dessa situação, nós temos a possibilidade agora, de forma emergencial, de assumir esta obra com as terceiras faixas necessárias, para dar mais fluidez ao tráfego. Essa opção, inclusive, prevê a duplicação de uns 12 quilômetros entre Maringá e Paysandu e uns outros 12 quilômetros de duplicação ali no entorno, no perímetro urbano de Umuarama, onde o tráfego é mais pesado. E esta obra, esses investimentos, levariam aí cerca de 380 milhões de reais. Enquanto isso, estamos estudando o que fazer, uma nova concessão, uma PPP, como proceder em relação a isso para termos uma solução mais definitiva à altura das expectativas da nossa população, que por sinal tinha aceito muito bem a solução que o nosso governo apresentou. Tanto é que fizemos 2 audiências públicas, uma em Umuarama e uma outra em Cianorte, uma presença maciça da população, da sociedade do Noroeste, e olha, foi aceita por 100%
das pessoas que estavam ali presentes, porque de fato a proposta era muito vantajosa para a população e a tarifa que seria cobrada nas praças de pedágio seria, primeiro, depois da rodovia duplicada, e seriam valores assim muito inferiores aos que são praticados hoje no estado. No Paraná em Sintonia, agora a participação de Toledo. Aqui é Jair Scarpato, da Rádio Integração de Toledo. Um prazer conversar com o governador Beto Richa. Governador, gostaria de tratar de duas situações relacionadas à saúde. Essas duas situações, elas se interligam, já que trata exatamente da ação regional nesse campo da saúde. Nossa realidade regional é de que existe uma obra ainda não finalizada do Hospital Regional, isso por conta aqui do município de Toledo, e que carece ainda da aquisição dos equipamentos para o seu funcionamento e entrega à população para atender a nosso público. Não houve nem sequer, até o momento, a definição de quem vai gerenciar a unidade. Bom, paralelo a isso, temos a questão do Hospital Bom Jesus. Está em fase de recuperação administrativa financeira o Hospital Bom Jesus, que também atende a nossa região. Inclusive, nesta recuperação tem aporte do governo do estado. Governador Beto Richa, nos fale do entendimento do seu governo sobre este atendimento regional no campo da saúde. Olá, Jair. Uma pergunta importante que atende os interesses da população de Toledo e de toda essa importante região do estado. E um tema tão sensível que é a área da saúde pública. Por sinal, nós temos feito grandes investimentos em hospitais públicos, filantrópicos, há o reconhecimento desses hospitais, das Santas Casas de Misericórdia, do apoio, da presença do governo através de repasses importantes para custeio, através do programa estadual que nós implementamos, o HospeSUS, ou mesmo os investimentos em equipamentos para esses hospitais, para o transporte. Para você ter uma ideia, já liberamos para o Paraná mais de 2.300 veículos para a área de saúde. Só em ambulâncias foram 700 ambulâncias liberadas para todos os municípios do estado do Paraná. Em relação a esta obra que você pergunta, do Hospital Regional, nós já repassamos 5 milhões de reais para a compra de equipamentos para este hospital. A prefeitura que é responsável pela licitação. Este ano ainda vamos destinar mais 4 milhões e meio de reais também para equipamentos. E a definição, só para esclarecer a todos, da gestão do hospital é incumbência da Prefeitura de Toledo. Em relação ao Hospital Bom Jesus, que, segundo informações, já está funcionando normalmente, nós repassamos 240 mil reais por mês para o custeio desta unidade e, desde o início da gestão, foram destinados 10 milhões de reais para esse hospital. Um investimento muito forte na manutenção e no custeio do hospital. Eu próprio várias vezes falei com o diretor do hospital, que reconhece os investimentos por parte do governo do estado. O maior problema dos hospitais, não só este, mas em todo o país, é a falta de repasses e transferências federais e também a falta de reajuste da tabela do SUS. Inclusive aqui em Curitiba mesmo, cito um exemplo clássico da ajuda que demos ao Hospital de Clínicas, que faz um atendimento de mais de 11 mil pessoas por dia. É um hospital federal, mas por falta de repasse, fizeram um apelo a mim pessoalmente e nós destinamos recurso ali para o custeio na ordem de 4 milhões e meio e mandamos um caminhão de medicamentos e insumos médicos para garantir o funcionamento do Hospital de Clínicas. Então aqui no Paraná, diferente de muitos estados do país, a saúde aqui é levado a sério e temos importantes investimentos nessa área. Embora, reconheço, muito mais ainda é preciso ser feito. Para se ter mais uma ideia dos investimentos na saúde aqui do nosso governo, na semana passada, o governo lançou um edital para a contratação de 959 profissionais de saúde, dentre médicos, enfermeiros e auxiliares. O João Teodoro é da Rádio Educadora de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Vamos ouvir a pergunta dele. Governador Beto Richa, a situação a respeito da merenda escolar nas escolas paranaenses, como está, governador? Olha, João, nós melhoramos bastante
a qualidade dos alimentos que compõem a nossa merenda escolar. Você pode ir em qualquer escola e perguntar, comparando ao governo anterior, que fornecia alimentos em conserva, carnes enlatadas, e hoje temos alimentos de muito mais qualidade e valor nutritivo para os nossos alunos. A situação está normalizada. Houve algum atraso pontual na entrega de alguns itens da agricultura familiar, devido aos trâmites nas licitações e à burocracia da administração pública. Mas está tudo resolvido e o fornecimento normal. No Paraná, nós temos mais de 50% da merenda escolar de alimentos da agricultura familiar, incluindo orgânicos. É o único estado do país que atinge este percentual. Neste ano, o estado está investindo 38 milhões no Programa Nacional da Alimentação Escolar, em benefício de 1 milhão de alunos da nossa rede estadual e de 22 mil pequenos agricultores que acabam sendo valorizados. Além da qualidade e da diversidade da comida, as nossas nutricionistas elaboram cardápios com orientação de higiene e acondicionamento dos alimentos. A merenda nas escolas indígenas também é feita com alimentos típicos de cada etnia, como milho, mandioca e etc. Então eu volto a dizer, nós investimos hoje para a merenda escolar, nas compras da agricultura familiar, 38 milhões de reais. O governo anterior, em 2010, investia 3 milhões de reais, praticamente 13 vezes mais o que era investido em produtos da nossa agricultura familiar. De União da Vitória vem a pergunta da Rádio Difusora União. Olá, governador Beto Richa, aqui é a Jaqueline Castaldon, da Super Rádio Difusora União, de União da Vitória. E a população da região quer saber o que tem de investimentos programados até o final deste ano, até o final de 2016, para toda a região da Usulpar? Olá, Jaqueline, obrigado pela sua participação e esta oportunidade de falar com os nossos amigos, irmãos de União da Vitória e de toda a região. Bem, para a segurança pública, por exemplo, que é um tema que preocupa bastante a população, nós temos 75 soldados que estão em curso de formação e serão destacados para os municípios aí da região. 2 delegados já foram designados para a região, um lá para Malé e uma delegada para a Delegacia da Mulher de União da Vitória. E também mais equipamentos para a nossa polícia e estamos agora, autorizamos já a compra de mais de 1.000 viaturas e mais uma vez a região será contemplada. Em infraestrutura, são 2 bilhões de reais mensais para conservação e manutenção de 375 quilômetros da malha viária estadual na região, 12 milhões de reais até o final do ano. E desde 2011, o primeiro ano do meu governo, e vocês sabem o compromisso que eu tenho com essa região, já investimos em rodovias 43 milhões de reais da nossa Secretaria de Infraestrutura e Logística. Alguns dos investimentos, por exemplo, que recebo aqui a relação do nosso DR nos municípios, lá no município de Bituruna, 17 milhões e meio, Cruz Machado, 4 milhões e meio, General Carneiro, 3 milhões de reais, São Mateus, quase 8 milhões de reais e União da Vitória, 5 milhões de reais. E continuamos os investimentos para termos rodovias na região, cada vez em melhores condições de tráfego. E temos a construção da Delegacia da Mulher em União da Vitória, que vai ser entregue aí entre setembro e outubro. Na área de habitação, que fazemos hoje no Paraná uma grande revolução habitacional, mais de 106 mil famílias já atendidas pela nossa Coapar e temos 113 casas em obras em União da Vitória e São Mateus do Sul. 350 unidades em projeto para construção em breve, além das milhares de casas que já entregamos em toda a região. E para encerrar, governador, vamos à Rádio Guaíra de Guaíra. Aqui José Luiz Lemos, da Rádio Guaíra. Governador Beto Richa, nós sabemos que Guaíra está localizada geograficamente numa situação em que favorece o contrabando e também o tráfico de armas e drogas aqui pela ponte Ayrton Senna e também pelo Rio Paraná. E a gente sabe que existe uma grande preocupação do governo do estado e também do governo federal em coibir isso. E isso, evidentemente, acaba refletindo na população e gerando muita violência aqui na cidade de Guaíra.
O que fazer, governador, para tentar pelo menos amenizar essa situação? Olha, Zé Luiz, de fato uma situação bastante preocupante, embora todos reconhecem que é uma obrigação do governo federal proteger as nossas fronteiras internacionais de todo o país. Mas não podemos cruzar os braços e esperar que alguma coisa aconteça. Então nós estamos fazendo a nossa parte, também cobrando investimentos do governo federal, cobrando parcerias que possam amenizar a situação nas fronteiras aqui em relação ao estado do Paraná. Hoje nós temos a Escola de Formação em Cascavel, que tem 497 PMs e 166 bombeiros fazendo curso e que vão atuar na região. A nossa estratégia é trabalhar em parceria com a Polícia Federal e os demais órgãos federais, como eu falava anteriormente, como a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal e também o Exército, e com as polícias dos países vizinhos. Esta ação conjunta é alinhada no Gabinete de Gestão Integrada, que foi criado no início do nosso governo, lá em 2011. A Polícia Estadual atua rigorosamente na fiscalização e na vigilância da fronteira. Nós estamos implementando em Foz do Iguaçu uma companhia da PM especializada no atendimento. Nós estamos implantando em Foz do Iguaçu uma companhia da PM especializada no atendimento ao turista, o que se justifica pelo fluxo de pessoas na região e para controlar atividades ilícitas. O Batalhão de Fronteira, também instalado na nossa primeira gestão, em Marechal Cândido Rondon, é a sua sede, atua em toda a região fronteiriça e em Guaíra foi instalada a Companhia da Polícia Militar. Reforçamos o patrulhamento com 10 motocicletas e 20 fuzis FAL. Estamos fazendo gestão junto com o Exército no sentido de que o governo federal dê andamento ao CISFRON, que é o Sistema de Vigilância da Fronteira, que parou ali no Mato Grosso do Sul, e agora esperamos a continuidade da implantação aqui no estado do Paraná. E com a pergunta do José Luiz da Rádio Guaíra, estamos encerrando o Paraná em Sintonia de hoje. Obrigado, governador, e até a próxima. Tá bom, muito obrigado por essa gentil oportunidade de um papo tão amistoso e espero esclarecedor a todos os paranaenses. Estou sempre à disposição para termos esse papo descontraído e sempre trazer as boas novas a todos os paranaenses. Vamos em frente e que Deus nos abençoe sempre. E assim encerramos o Paraná em Sintonia. A você, ouvinte, aos colegas radialistas, às emissoras de rádio, o nosso melhor agradecimento. Do Palácio Iguaçu, em Curitiba, sede do governo do Paraná, com os trabalhos técnicos de Flávio Luiz Remy, repórter Jurandir Ambonati. Você acaba de ouvir a Rede Paraná em Sintonia.